O Internacional está vendendo Gabriel Carvalho para o Al-Qadisiyah da Arábia Saudita. Os valores, as metas, o que significa um negócio, tanto para o Colorado quanto para o menino de 17 anos, oriundo das categorias de base do nosso Internacional. Enquanto isso, Alário surge como possibilidade em um outro clube, agora da Argentina. E o diretor executivo da base se pronuncia a respeito da saída lá de Alvorada. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, Morada dos Quero-Queros, lá em Alvorada, a casa da nossa base. Tudo sobre o nosso Colorado tu vai encontrar aqui nos conteúdos do canal. Por isso que eu sempre te digo, te inscreve, deixa aquele like bacana, compartilha nos teus grupos, nas tuas redes sociais, com os teus amigos, família e fica comigo até o final do vídeo, porque tem muita coisa bacana aqui neste conteúdo. Lembrando sempre que todos os vídeos aqui do canal são em parceria, melhor dizendo, de KTO.com, a melhor banca de apostas do Brasil. Tu tem duas possibilidades, ó, ou aqui no QR Code que está na tela, ou então no link que está no comentário fixado. Clica lá, vai conhecer a plataforma, entende as odds, conhece as odds principalmente e vem te divertir, porque KTO, a diversão acontece e cada jogo é único. Lembrando sempre, se tu não tem 18 anos, cabeção, cai fora do site. E é sempre, né, bom lembrar, brinca com responsabilidade. A gente vai falar sobre algumas coisas. Primeiro de tudo, o Jorge Andrade, tá? Explicou a saída dele, botou aqui um story na sua rede social, né, no Instagram, falando sobre o período, os 10 meses em que esteve à frente da base colorada, né, a Morada dos Quero-Queros, destaca a reorganização, né, do setor ou das áreas ali da Morada dos Quero-Queros, até o complemento, né, do trabalho do Gustavo Grossi. Fala também ele começa iniciando ali, né, o vínculo que ele tem com o Inter. Vocês sabiam? Ele é filho, na verdade, do lateral esquerdo do Internacional também, mesmo nome, né? Jorge Andrade, que foi heptagaúcho, inclusive nos anos 60, 70. E ele jogou no Inter, então a família dele já tem uma tradição muito grande com o Internacional. Fica aqui, então, para vocês depois verem, né, os motivos que fizeram ele ir para o Coritiba. O agradecimento que ele faz à torcida colorada pelo apoio, à direção como um todo, né, até ao Luiz Caldas Milano Júnior, que era o diretor-geral da base nesse período em que ele esteve como gerente executivo, e agora o Inter buscando, então, mais um profissional no mercado. Lucas Alário, muito próximo, tá, de fechar com o Estudiantes. Na verdade, o Alário, ele vê muito mais interesse ou algo muito mais interessante em se mudar para a Argentina do que para o Uruguai. O Uruguai, o Nacional, estava muito fechado, estava muito próximo de anunciar, inclusive, o jogador, só que o Nacional deu uma recuada por conta dos valores, salário do jogador. Mesmo que o Inter liberasse o Alário de graça agora, né, fazendo o rompimento do salário do contrato, ainda o Nacional achou os dividendos muito altos, queria inclusive que o Inter ajudasse a pagar, e o Inter disse, não, tu tá de sacanagem, né? Vocês já não vão ganhar, vocês já não vão pagar nada pelo jogador, vocês vão ganhar ele de mão beijada, eu não vou pagar salário, né? O Estudiantes, por sua vez, mostra interesse não só em pagar os salários da totalidade, mas mostra um lugar melhor para o Alário. Pelo menos o que quando a gente conversa com o staff do Alário, a gente percebe que o Alário, o próprio jogador, quer ir para a Argentina. O staff, inclusive o empresário do jogador, declarou que prefere o Uruguai. Tá? Mas o Alário gostaria de voltar então para a Argentina, joga, né, no time, principalmente, eu acho que tem muito mais a ver com a proximidade da família no próprio país de origem, né, em vez de estar no Uruguai.
Só que agora eu quero falar com vocês basicamente do Gabriel Carvalho, o que significa a venda do Gabriel Carvalho, os números finais, algumas questões que a gente conseguiu apurar junto no Vozes do Gigante. Eu, Lucas Colar, o Douglas da Moliner, que está muito bem em cima de toda essa negociação, tem uma fonte muito boa junto ao clube árabe. Então, assim, ó, Internacional, Al Qadsiya e o Gabriel Carvalho praticamente definidos. E aí aqui tem alguns bastidores, como por exemplo, a família do jogador estava querendo muito esse negócio. Primeiro porque é um jogador, cara, que ele é da Bom Jesus, em Porto Alegre, né? Quem conhece Porto Alegre sabe que é um bairro de periferia, é uma... Se a gente pegar, basicamente, dá para comparar com as comunidades do Rio de Janeiro. É um bairro pobre, uma família humilde, né? E, claro, imagina um guri com 17 anos praticamente resolvendo a vida da família agora, indo para a Arábia Saudita, vivendo praticamente como um rei, e daqui, sei lá, 3, 4 anos transfere para a Europa. E por que eu estou contando isso? Porque é importante, o Inter ficou com uma parte do direito econômico. E aí o Inter também tem interesse, né, de que ele vá vendido para um outro grande clube. Vou dizer o seguinte, o que ficou? 22 milhões de dólares, não é euro, é dólar, tá? Isso dá 137 milhões de reais. Eu estou arredondando para cima, tá? O Inter tem direito a 80% desse valor. Então, entram para os cofres do Inter 109 milhões de reais. Esses 109 milhões de reais, eles ainda podem ser acrescidos pelas metas. O que são as metas? Jogos em que o Gabriel seja titular na Libertadores, gols, assistências, também partidas pela seleção sub-20, ele que vai jogar agora o Sul-Americano da Venezuela, agora na primeira parte da temporada, né? Principalmente ali na fase de grupos do Campeonato Gaúcho. Ele, Gustavo Prado e o Ricardo Matias estão fora do Campeonato Gaúcho, pelo menos na fase de grupos, ali na fase classificatória. O que isso significa, tá? Esse valor. Ele é importante que a gente entenda assim. O Inter, quando entregou para os conselheiros um pedido de suplementação orçamentária, ele previu mais 60 milhões em vendas. Isso significa que com esses 109 entrando ali, o Inter botou 49 milhões a mais. Nesses 49 milhões a mais é basicamente o déficit que seria do ano com todas as outras rubricas batidas. Tá? Então, significa que o Inter ou vai ter um déficit muito pequeno ou um superávit muito pequeno em cima dessa venda do Gabriel Carvalho. Isso financeiramente, ou seja, o Inter bate suas metas, consegue zerar o ano em cima de tudo que passou, e aí vai de enchente a desclassificações nas competições, mas também tem a ascensão do Campeonato Brasileiro, a grana que vai ganhar do Campeonato Brasileiro pela quinta colocação, mais ainda patrocínios, licenciamento e tudo mais, em cima até de uma Libertadores de 2025. Tá? Esse é o ponto financeiro. O ponto técnico é que, com essa venda, o Inter, pelo menos o que se fala no bastidor, é que ele não vai precisar vender o Wesley. Ele consegue segurar o Wesley, por exemplo, para o Krasnodar ou para outro clube, principalmente porque tem esse dinheiro. Ele consegue segurar o Vitão mais, no mínimo, um semestre, esses dois jogadores, esse primeiro semestre, por conta desse dinheiro. O Inter também pega esta grana e tem de capital de giro para poder fazer investimentos. O Inter estima, inclusive, usar na casa dos 6, 7 milhões de euros para investir agora neste início de ano. Ou seja, os reforços também virão destes 109 milhões de reais aí que o Internacional ganha com o Gabriel Carvalho. São 16 milhões, esses 80% entram à vista, na bucha. Ou seja, o Inter fez um negócio que acredita ser bom. Muita gente nas redes sociais, quando a gente postou ou quando a gente posta sobre os valores envolvidos, fala que não é um bom negócio. Os 22 do total, né? Porque são essas metas de Sul-Americano, essas metas de Libertadores e tudo mais, dá mais 6 milhões de dólares, tá? E aí eu fiz uma comparação. Por exemplo, o Endrick
vai a 70 e alguma coisa. O Estevão vai a 60 e alguma coisa. Só que esses jogadores eles foram essenciais para o Palmeiras. Esses jogadores eles foram decisivos para o Palmeiras. Se a gente for olhar, o Estevão basicamente era o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que tem algumas diferenças no quesito do que vendeu o Palmeiras e o que está vendendo o Internacional. Querendo ou não, os árabes estão levando uma promessa, algo que ele pode vir a ser. Ele ainda não é, como o Endrick e o Estevão acabaram sendo. Se a gente for olhar, a própria torcida dizia que o Gabriel deu uma derrocada, mas aí eu também acho que é em cima de ele não jogar centralizado, jogar pelo lado, como o Roger estava colocando ele, para poder botar o Alan Patrick ali centralizado no meio. Enfim, de qualquer maneira, cara, fica a venda, fica o valor financeiro para os cofres do clube e o alívio, não só em cima das contas, mas também de perspectiva futura, e agora, né, também o Inter tendo poder de investimento. Comecem a entender que agora a gente vai ter talvez mais nomes no mercado, talvez mais agressividade em algum jogador que de repente o Inter ache incontestável, e aí a partir daí a gente chega no dia 6 com, se tudo der certo, algum nome já para o Roger Machado, para que então a pré-temporada seja já desenvolvida. Valeu? O que tu achou da negociação? Qual nome tu botaria na parada agora para o Inter a partir do momento que o Inter tem uma grana pequena aí para investir? Eu digo pequena em comparação aos outros aí que estão investindo, né? Pesado. Se tu pegar 6, 7 milhões de euros, dá em torno de 36, 42 milhões de reais. É quase o que o Inter fez também no início dessa temporada, com o Robert Renan, Borré, Thiago Maia e Companhia Limitada. Enfim, bota aí nos comentários, vamos trocando uma ideia ao longo de todo o dia. Valeu, tamo junto, forte abraço. Tchau.